do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje eu vou falar de duas publicações, começando pelo lançamento da editora Devir, Paper Girls Volume 2. Eu fico bem feliz que a editora Devir esteja dando continuidade a diversos materiais que ela vinha lançando. Acredito que até no passado mais recente, várias editoras tinham um problema de credibilidade perante o leitor, porque começavam um monte de séries, mas não davam continuidade. E isso fazia com que os leitores simplesmente nem comprassem os primeiros volumes, porque não tinham certeza se eles seriam continuados. Agora a editora Devir está voltando com publicações que estavam ali numa espécie de stand-by, né? Como por exemplo Rex Mundi, vai ser lançado o volume final, Saga, né? Já está no volume 7, Projeto Manhattan foi concluído, The Boys também já está no volume 7, então isso aí é um aspecto bem positivo, ainda que eu espere a continuidade de Imperdoável, a saga do Mark Waid com o seu Superman vilanesco, né? Bom, aqui galera, nós temos uma publicação que foi premiada com o Eisner como melhor nova série. De quem é ela? Brian K. Vaughan, ele que ganhou diversos prêmios, inclusive com Saga, uma das séries mais premiadas aí dos últimos anos. Eu já resenhei o volume 1, eu gostei bastante dessa série, uma mistura de Conte Comigo com Stranger Things. Então se você gosta dessa pegada, curte o seriado, você vai gostar sim dessa publicação, ainda que o apelo dela seja um pouco mais sci-fi e menos terror do que Stranger Things. Conta com a arte sensacional do Cliff Chiang, que foi o desenhista mais recente aí da Mulher Maravilha nos Novos 52, o cara realmente desenha muito e aqui ele continua com um ótimo trabalho. Bom, após aquela explosão que ocorreu no final do volume 1, nós sabemos o paradeiro das garotas entregadoras de jornais. Elas foram transportadas do ano de 1988 para o ano de 2016. Aquele clima de mistério e de suspense, ele continua permeando a HQ, você não sabe exatamente o que está acontecendo e quem é confiável. Basicamente, a Irene, ela vai lidar com a sua versão futura. Ela vai se deparar com ela mais velha, ali com próximo de 40 anos de idade, e falar, foi nisso que eu me transformei? Então essa questão das duas interagindo, será que ela realmente pode confiar na sua versão mais velha? Até porque tem um determinado momento da história onde ela encontra um taco que tem alguns dizeres que fala que não é para confiar na outra Irene, né? E vai aparecer uma outra Irene que traz junto com essa viagem temporal alguns monstros e seres um tanto esquisitos que podem causar uma grande confusão na cidade e ameaçar até mesmo a vida dessas garotas. Então essa pitada de mistério, de suspense, ele continua ainda sendo um dos motes da publicação de Paper Girls, mas você vê uma pegada bem mais sci-fi, com uso de tecnologia, de viagem temporal, e tudo isso é muito bem conduzido pelo Brian K. Vaughan e com a arte do Cliff Chiang, que abrilhanta os olhos do leitor, porque o cara realmente que sabe fazer uma narrativa muito interessante, com traços limpos. A arte dele particularmente eu gosto bastante. Em suma galera, nós temos aqui uma continuidade bem legal, acredito que continue mantendo o leitor naquela expectativa do que vai acontecer com essas garotas, um bom trabalho da personalidade, da desconfiança que rolam entre elas, da questão de amizade também muito forte dentro dessa publicação, e eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 para Paper Girls Volume 2, ou seja, uma série acima da média. O próximo material é Batman Cavaleiro Branco, edição número 1, publicação da editora Panini Comics, conta com essa belíssima capa e essa arte de contracapa também muito legal. Uma série que será concluída em 8 edições. Conta com os roteiros do Sean Murphy e a arte dele também. Ele é conhecido mais por ser um artista e não exatamente por ser um roteirista. E esse aqui talvez seja o primeiro trabalho dele em termos de roteiro que me chame a atenção, pelo menos com esse início que eu achei bem promissor. Em termos artísticos, ele já fez Joy o Bárbaro com o Grant Morrison, com uma arte sensacional, ainda que o roteiro deixe um tanto a desejar. Ele já fez algumas capas para a série Hellblazer. Ele
ele também escreveu e desenhou a série do selo Vertigo, Punk Rock Jesus. Fez um trabalho que agora me fugiu o nome, é com o Mark Millar do selo Millar World, que também conta com uma arte fenomenal, é sobre viajantes no tempo, Crononautas, essa daí, Crononautas, uma arte sensacional, ainda que o roteiro também é ok, é legalzinho, tá? Até fiz resenha dessa publicação aqui no canal. Essa publicação da editora Panini Comics, ela conta com capa cartonada, ok? Tem o papel LWC, são cerca aí de 28 páginas, ao preço de R$ 7,50. Muita gente vai falar, Fernando, olha que preço absurdo, quando mensais aí com 48 páginas e tem o preço de R$ 7,50. Galera, esse material aqui a gente percebe, né, que ele tem uma capa cartonada, enquanto os outros têm capa mole. É um material que tem um público mais específico, é uma série em 8 edições, então é natural que a editora Panini Comics cobre um pouquinho mais desse material aqui, dando acesso inclusive a mais leitores, porque poderia muito bem ter sido lançado em encadernado, né? Lançado em encadernadão, com aquele preço altíssimo. Aqui pelo menos, ainda que no final das contas, você multiplicando por 8, ele sai um valor um tanto salgado, eu acredito que foi uma boa estratégia da Panini em colocar essa publicação numa série de 8 partes, como saiu originariamente lá nos Estados Unidos. E aqui um ponto bem interessante é que quando foi lançado o encadernado de Cavaleiro Branco, ela entrou pelo selo Black Label, que é um novo selo da DC Comics. Assim como alguns materiais que tinham saído antes da criação do selo Vertigo e depois foram incorporados ao selo adulto da DC, agora Batman Cavaleiro Branco é a primeira série do selo Black Label. Bom, mas vamos falar sobre essa série que recebeu boas críticas lá fora. Eu vou comentar, obviamente, somente essa primeira edição, até porque não li as demais. Você percebe diversas referências aí ao filme do Batman, do Tim Burton, até com relação ao Jack Napier, né, que é o Coringa, sim, ele é nominado aqui, a gente sabe qual que é a identidade civil do Coringa. A gente percebe também claras referências e homenagens ao Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que é um dos grandes clássicos do Homem-Morcego. E talvez aqui nós tenhamos um Batman desse mesmo universo do Cavaleiro das Trevas, um Batman mais violento, é um Batman que não mede esforços para atingir o seu objetivo, mesmo que isso cause diversos danos colaterais. E é diante desse cenário aí, que inclusive mostra uma grande perseguição do Batman ali, dentro do Batmóvel, acompanhado de vários sidekicks, né, ou do Bat-Squad, ele vai passando por diversos locais de Gotham City em perseguição ao Coringa, causando muita destruição, até que ele se depara com o palhaço, e ali você vê um ímpeto assassino do Batman, ele batendo violentamente no Coringa, e isso sendo filmado, o que acaba gerando um grande debate na TV. E aí você já pega também mais referências à série do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que você tinha muita notícia e questões relacionadas às ações do Homem-Morcego, ou da criminalidade que acontecia em Gotham City. E diante desse cenário, Batman estar quase passando aquele limite de se tornar um homicida, no sentido de matar o Coringa, ele dá algumas pílulas pro palhaço que de uma hora para outra, e aí que talvez eu acho que tem uma certa superficialidade, espero nas próximas edições uma explicação maior. O Coringa meio que se engasga, é forçado a tomar essas pílulas, que promete trazer ele à normalidade, à sã consciência, e não mais agindo com loucura, com insanidade. Ele vai se recuperar no hospital, e aí a mídia começa a bater em cima, né? Putz, olha só, o Batman não poderia ter feito isso, até trazendo um lado mais humano para o Coringa, o que soa até mesmo absurdo para diversas pessoas, porque ele é um psicopata, é o mesmo Coringa da linha tradicional, que mata, que não tem problema em cometer genocídio, envenenar a água de Gotham e por aí vai. Então, diante desse cenário aí construído, em que o Coringa ele se torna uma vítima do Homem-Morcego, nós temos um Coringa que começa a se recuperar dessa ação agressiva do Homem-Morcego, inclusive com essas pílulas que curam
a sua insanidade. E isso eleva o QI dele, mas aí não dá para saber se foi consequência dessas pílulas mágicas aí do Batman, ou se eventualmente o Coringa realmente era um grande gênio, e isso explicaria diversas ações memoráveis do personagem ali, ainda que criminosas, e até o tempo que ele leva causando problemas para o Homem-Morcego, sendo o maior rival do Batman, um grande antagonista, e ele coloca diversas questões ali para o Batman, tudo isso nessa primeira edição, tá? E não é exatamente spoiler o que eu estou falando para vocês, porque é simplesmente um mote para ocorrer o trabalho aí do Sean Murphy com relação ao desenvolvimento da série do Batman Cavaleiro Branco. Então ele fica falando, olha, você, Batman, existe por causa de mim, e fica aquela questão de que os dois, um dependem do outro e tal, e daí começa a questão de que o Coringa, ele na verdade vai fazer uma caçada contra o Batman, inclusive colocando a polícia de Gotham, que sempre acobertou o Homem-Morcego, na cola dele, porque o Coringa agora, ele tem todas as cartas na mão, ele foi espancado, a polícia de Gotham estava presente, não tomou nenhuma atitude, ele começa a estudar o processo do que ele pode fazer, ele está com QI realmente de um gênio, e adiante de toda essa construção que vai ter o desenvolvimento da história com os papéis invertidos agora do Coringa talvez sendo o herói e o Batman o vilão, o herói renegado que está sendo perseguido pela polícia de Gotham, sobre aí a batuta do Coringa que ameaça processar todo mundo e tal. Então eu realmente gostei bastante dessa publicação, conta com a arte do Sean Murphy, que como eu já rasguei bastante seda para ele, eu só vou mostrar aí. Em termos narrativos ele é sensacional, as páginas inteiras dele são lindas, até tem um cenário que tem diversos artigos relacionados ao Homem-Morcego. Então galera, olha só, uma série que realmente eu gostei, eu dou uma nota 8,5 para essa publicação, espero o desenvolvimento dela, até uma nota 9 seria interessante, eu poderia ser dado para esse material. Em suma galera, uma publicação que me agradou bastante, eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9, eu achei muito promissor esse começo, eu arrisco dizer que vale a pena você conhecer essa publicação aqui, saiu num formato legal de 7,50, ainda que tem um preço de capa não tão barato, considerando o número de páginas. Eu achei interessante a forma que a Panini publicou. E é isso aí, se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Ficamos até a próxima. Fui!